pessoal, vamos então hoje ver aqui o campo magnético, né? Então a gente estava vendo o campo elétrico, vamos começar a ver agora então o campo magnético e entrar na parte de eletrostática, né? Ok? Então, né, vamos aqui colocar as coisas, né? Antes da gente começar, vamos dar uma lembrada, né? Tá? Uma revisão aqui do chamado produto vetorial, né? Tá? Entre dois vetores aí. Que, né, na definição aí do campo magnético, e muitas vezes a gente vai precisar usar, né, esse conceito do produto vetorial aí, né? Okay, então, deixa eu só dar uma vida aqui. Ok? Então, lembrando, né? Então, se a gente tem dois vetores aí, né? Vou chamar um vetor A aqui, né? Tá? Com coordenadas AX, AY e AZ, né? E um vetor B, né? Com coordenadas BX, BY, BZ, né? O que vai acontecer, né? A gente pode, né, fazer um que a gente chama de produto vetorial, né? Tá? Entre esses dois vetores. Deixa eu só ver se eu consigo mexer essa. Não consigo. Ok, então o produto vetorial, né, é um novo vetor, né, tá? Vetor A, vetor B, né, tá? Aí eu indico esse X aqui, né, tá? Para diferenciar do produto escalar, por exemplo, né, que é uma bolinha, né, tá? E aí tem uma regra mnemônica, isso aqui não é formal, né, matematicamente, mas é bom para lembrar, né? Então, para a gente descobrir, né, qual que é as componentes, né, desse produto aí. Então isso aqui é no caso geral, né, mas usualmente é fácil assim, né? X, Y, Z, então a gente forma uma matriz aí, né? Com as componentes, né, a X, Y, Z, deixa eu só... Deixa eu deixar mais alinhado aqui. X, Y, Z, e aí BX, BY, BZ. Ok? E aí o resultado então, né, do produto vetorial entre A e B, aí você resolve esse determinante aí, na coisa mais simples do mundo aí, né? Tá? Mas esse determinante 3×3 aqui, então vai ter, né, I, né? Na primeira aqui. Então a coordenada X, né, vai ser o que, né? Vai ser o produto AY BZ menos AZBY. Aí tem várias formas de lembrar assim, né, o produto vetorial entre dois vetores. Aí menos J aqui, né? Tá? Então aí é o segundo cofator aqui, você pode pensar, né? AXBZ menos AZBX mais K, né? Okay. Corta aqui, né? AXBY menos AYBX. Ok? Deixa eu só ver se consigo mover isso aqui. Tudo feito na hora, pessoal. Não tem ensaio aqui, então não... com calma aqui. Então, né, só finalizando aqui, o que vai acontecer, né? Né, o produto vetorial entre os dois vetores vai ser esse vetor com essas coordenadas aqui, né? Tá? Então, na coordenada aqui, né? X vai ser o que, né? AYBZ menos AZBY.
Aí a coordenada y vai ser, né? Aí tem esse sinal de menos aqui fora, então, né? Passa aqui pra dentro. Então, AZ BX menos AX BZ. E a coordenada Z, né? Devia ter feito menor aqui, mas vai ser o que, né? AX BY menos AY BX. Ok? Então, assim, né? É complicado, mas tem umas regras, assim, ó, por exemplo, você pode lembrar, né, se você chamar x, y e z como 1, 2, 3, né, isso aqui tem aquela regra, né, 2, 3, né, 3, 1, 1, 2, assim, né, e aí você lembra que tem que fazer o oposto aqui, né. Tá, então tem várias formas de lembrar, né, mas isso aqui é no caso geral, né, então você tem dois vetores aí no espaço tridimensional, né, o produto vetorial deles vai ser esse vetor aqui com essas coordenadas aí, né, tá? Dadas por isso aí, ok? Então, assim, no caso geral é um troço complicado, né, enrolado assim, mas, por exemplo, vocês viram cálculo, né, de muitas variáveis, o rotacional vai ser mais complicado que isso aqui, né? Porque daí vai ser, por exemplo, a derivada com relação a y, né? Da função aqui, né? Da coordenada z da função, menos a derivada com relação parcial com relação a z, né? Da coordenada y da função e assim, né? Analogamente para as outras coordenadas, né? Tá? Então, assim, né? É uma coisa muito útil no sentido, né? Que ela dá automaticamente, né, as coordenadas já saem, né, o que geometricamente a gente diz assim, né, isso aqui é a regra da mão direita, a regra da mão esquerda. Então vai sair naturalmente, assim, dessa definição aqui, né, ok? Vamos fazer uns exemplos, aí acho que vai ficar mais claro, né, o que vai querer dizer, né, mas assim, no caso geral, né, vamos outra cor aqui. No caso geral, ó, se você tiver um vetor, né, um vetor A aí, né? Ok? E um outro vetor, digamos, né? Um vetor B aqui. Ok? O que vai ser? O produto vetorial, né? Ele vai ser um vetor aí, né? Aqui que ele vai ser perpendicular a esses dois, né? Tá? Ok? Então, assim, o A e o B, eles definem um plano aqui, né? Tá? O plano, né? Gerado por esses dois vetores aí, né? Tá? E aí o novo vetor A, vetor B, né? Tá? Ele vai ser um cara, né, perpendicular a esse plano. Então vai ser um cara normal esse plano, né? Tá? E aí ele vai ter a ver, né, a norma dele, né? Tá? Desse vetor aí, né? Tá? Aí vai ser o que, né? Vai ser a norma de A, né? Tá? O módulo aí, né? Que a gente chama. O módulo de B e, né, o seno do ângulo entre esses dois, né? Tá? Então, entre o A e o B aqui. Então, se o A e o B fazem um ângulo φ aqui, né? Tá? O módulo, né, de A vetor B vai ser isso aqui. E a direção, né, do vetor, desse vetor A vetor B aí, ele né, essa direção normal, né? Os dois, né? Tá? Seguindo essa regra da mão direita, né? Então, eu vou desenhar de novo aqui, ó. Então, o B aqui e o A, né? Tá. E aí o que acontece, né? Você imagina assim, né, o seu dedo no primeiro vetor aqui, né? Tá? Um dedo da sua mão aí, né? Tá? Então né, os dedos da sua palma aqui, né? Tá? Dá uma abstraída aí, né, pessoal? Tá? E aí o que vai acontecer, né? Você vai fechar a sua mão, né? Tá? A sua palma aqui na direção do outro vetor, né? Tá? Então, se é A vetor B, você fecha, né, na direção... Começa em A e fecha na direção de B, né? Tá? E aí o seu polegar, né? Tá? O
polegar ele vai te dar a direção assim, né? Tá? Onde tá, né? Vai estar alinhado com o A vetor B aqui, né? Tá? Então imagina você fechando, né? Com o polegar assim estendido, né? Tá? É essa direção que vai ser, né? A direção do A vetor B, né? Ok? Então vamos fazer uns exemplos os mais simples possíveis aqui, que são, né, os versores, né? Tá? Então os versores aí, né? I, J, K, né? Tá? Então o I a gente sabe que é 1, né? 0, 0, né? E o J é igual a 0, 1, 0, né? Ok? Então o que vai acontecer, né? O I vetor J, né? Tá? A gente coloca ali né? Naquela matriz 3x3 ali, calcula esse determinante aí, né? Tá? E essa regrinha aqui, então coloca, né? O I é isso aqui, né? 1, 0, 0, né? Tá? Então eu vou colocar as coordenadas deles. 1, 0, 0. E o J, né? É 0, 1, 0, né? Ok? Ou você pode também, né? Já colocar nessa fórmula aqui direto, né? Tá? Então nessa fórmula aqui, ok? Mas assim, né? Vou calcular aqui. Então o I vetor J vai ser o que, né? Vai ser 0, né? Tá? Deixa eu ver aqui, aí menos ali. Então vai ser 0 aqui. E na direção K vai ser 1, né? Tá? Então se você fizer essa conta, sugiro que vocês façam aí para se acostumarem, né? Tá? É isso aí. Isso aqui é o próprio versor, né? Por definição, o versor K, né? Ok? Então os versores, né? Do sistema cartesiano de coordenadas, né? Eles faz o produto de um pelo outro, ele dá o terceiro, né? Tá? Então o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Se você tiver um sistema aqui, né? I, né? J e K, né? Ok? Então o I, né? I produto com J, né? Me dá o K aqui, né? Tá? Aí o que vai acontecer? O K, né? Vetor com o I, né? Então não vou fazer essa conta aqui, né? Só vocês repetirem aí. K vetor com I vai me dar, né? O J, ok? E finalmente, né? O J vetor com K ele dá menos I, né? Tá? Então o K, deixa eu ver se é isso não. Não, é o J vetor com K ele dá I, né? Tá? Então o J aqui, né? Vetor com K ele dá o I, ok? J vetor K é igual a I. E aí assim, né? Se I vetor J é igual a K, né? Tá? Então uma propriedade aí do produto vetorial, né? Importante é que o J, desculpa, né? Se você fizer, ele não comuta, né? Tá? Então ele troca de sinal, né? Tá? Se você troca, né, a ordem, né? Tá? Ok? Por causa dessa regra da mão direita, né? Tá? Então, na verdade, assim, né? Um vetor que ele é um produto, né, vetorial de dois vetores, ele não é um vetor de verdade, né? Ele é um pseudo-vetor que a gente fala, né? Tá? Tem várias coisas aí por trás disso, né? Tá? Não vou entrar em detalhes agora, mas assim, né? Eventualmente a gente vai falar dessas coisas, né? Okay? Aqui, por exemplo, né? Então se o K vetorial é o J, então o I vetor K é igual a menos J, né? Tá? E se o J vetor K é igual a I, né? Então o K vetor J, né, é igual a menos I, né? Tá? Ou você pode lembrar também, né, essa regra que eu falei, né? 2, 3, 3, 1, 2, né? Tá? Então, ó, 2, né? 3, né? Aí dá com sinal positivo aqui, né? Aí 2, 3, né? Tá? 2, 3, 1, né? Tá? 3, 1, 2, né? Tá? E 1, 2, 3, né? Tá? Então assim, né? A gente tem essa coisa cíclica aí, né? Tá?
E, assim, na maioria dos casos a gente vai, né, se restringir, por exemplo, né, a problemas no plano, né? E aí, quando fizer o produto vetorial, então, naturalmente vai dar fora do plano, por exemplo, da folha aqui, né? Alguma coisa assim, né? Aí, pensando nisso, né? Então, vamos adotar uma outra, né? Uma outra esquematização, assim, né? Tá? Então, vamos imaginar um vetor, né? Tá? Vocês devem ter visto isso no ensino médio também, né? Tá? Mas só lembrando aqui. Vamos imaginar um vetor como uma flecha, assim, né? Tá? Um vetor é um segmento orientado, né? Mas vamos imaginar ele como uma flecha aqui, né? Tá? E aí, assim, né? A cauda dele aqui, né? Tá? Eu vou indicar como se fosse um X aqui, né? Então, como se fosse esse dardo aqui, né? Tá? E a ponta dele, né? Tá? A ponta é essa ponta aqui, né? Tá? Então, se ele tivesse assim, né, saindo do plano aqui da folha, né, tá? Eu vou ver a ponta aqui, né, tá? Então eu vou estar vendo ele daqui, né, tá? Então ele tá, isso aqui indica, né, o V saindo, né, tá? Saindo do plano aqui, né, tá? E, né, se for assim, né, tá? Aí é o V, né, tá? Então se eu indicar assim, né, tá? É o V entrando, né, tá? No plano da folha, ok? Perpendicularmente, né? Esse plano da folha, ok? Então, por exemplo, né, o sistema de coordenadas que a gente tem, né, o sistema de IJKI, né, de mão direita, né, tá? Então aí, né? Aí dá, né, a direção de X, né, tá, das coordenadas X, aí o J, né, tá, aqui, e o K, né, ele vai ser, então, saindo, né, do plano aqui, né, ok? Do plano da lousa perpendicularmente aqui, né, do plano da folha aqui, ok? E basicamente é isso aí, né, tá? Então, a simbologia que a gente vê lá no ensino médio para campo magnético, alguns de vocês devem ter visto, campo magnético, essas coisas, né, tá? Então, quando tem um X, né, assim, ele tá entrando, o campo magnético ele tá entrando perpendicularmente, né, tá? No plano da lousa, né, tá? Ou da folha aí, né, se tiver. E aqui, né, tá? Esse símbolo aqui, ele tá saindo, né, perpendicularmente, né, tá? Tá fazendo 90 graus com o plano, né? Então tá na direção normal, só que, né, saindo, né? Ok? E basicamente isso, assim. Aí se precisarem, deem uma revisada, né? Tá em produto vetorial. Quase todo livro tem isso aí. Acho que o Halliday deve ter algum apêndice, alguma coisa assim, né? Tá? Na verdade, acho que o Halliday, ele explica, né, a regra da mão direita, assim, né, com cuidado e tal, né? A partir do campo magnético. Mas, por exemplo, né, em Física 1 lá a gente viu isso aí em momento angular, né, essas coisas, em rotações, assim, você precisa né, desse conceito do produto vetorial, né, ok? Então, não deveria ser novo, assim, né, ok? Totalmente. Agora vamos entrar mesmo, né, no que a gente queria discutir, né, tá? Então, depois dessa revisão, então vamos falar aqui do, né, campo magnético, né? Tá? Campo magnético. E aí eu vou indicar, né, o campo magnético por essa letra B aqui, né? Tá? Então B, ele é né, assim como o campo elétrico, né? Ele vai ser um campo, ok? Força por unidade de carga aí, a gente não vai ter carga exatamente, mas, né? Tá? O análogo da carga aí, onde, né, então vai ser um campo, né, a gente vai estar trabalhando por enquanto aqui o campo magnético, né, então a gente vai estar trabalhando na magnetostática, né, então a gente viu a eletrostática, né, tá?
o que acontecia, né? As componentes do campo elétrico, elas não... E o vetor campo elétrico, consequentemente, assim, não variava no tempo, né? Tá? A magnetostática é a mesma ideia, né? Tá? Então, Bx, né? Tá? Vai ser uma função escalar, né? Tá? Só que ela vai, né, ser uma função de x da posição só, né? Tá? Então não vai envolver o tempo ainda, assim, né? Então, dy também, né? Tá? Então, dy x, y, z. E bz, né, vai ser também uma função da posição, né? Tá? Ou do vetor posição, né? Você pode pensar. Okay? Então não há dependência, né? De t, né? Do tempo, ok? Aí quando que vai ter, por exemplo, né? Quando que vai ser magnetodinâmico ou eletrodinâmico, assim, né? Tá? Quando, né, ondas, por exemplo, né? Tá? Ou oscilações de circuitos, né? Por isso que, assim, eu troquei um pouco a ordem, né? Tá? Então não vou falar agora de circuitos, essas coisas, né? Porque não quero entrar ainda nessa parte de ter que considerar tempo, assim, explicitamente, né? Tá? É isso aí. Então, o campo magnético, né? A gente pode pensar, tem várias formas de introduzir, né? Tá? A mais tradicional, e eu vou seguir aí a dos livros, né? Tá? O campo magnético é um campo, ele, né, se observou desde a da antiguidade, assim, né? Que materiais como ímãs, né? Tá? Magnetita, essas coisas, né? Eles geravam tem aquele, né? Eles se comportavam como um dipolo elétrico, assim, né? Tá? Como a gente viu, né? Então, é sempre assim, né? Por mais que você dividisse eles, né? Sempre tem um polo norte e um polo sul, né? E aí os polos nortes, eles se repelem, né? Tá? Assim como no dipolo elétrico, as cargas positivas, né? Do dipolo, elas se repeliam, né? Então, os polos positivos se repeliam. E tem um polo sul, né? Que repele o polo sul, né? E o contrário acontece com os polos, né? De polaridade diferente, né? Tá? Então, o norte atrai, né? O sul, né, tá? E vice-versa, ok? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Se você tiver um material com essas propriedades, né, magnético, ímãs, por exemplo, né, tá? Primeira coisa que vem na nossa cabeça, né, tá? Eles vão ter, né, tá? Então, você sempre assim, né, é como se eles se autodividissem, assim, né, tá? Sempre numa região norte, né, tá? E numa sul aqui, né, tá? E aí, né, a gente pode até já fazer umas linhas de campo aqui, né? Tá? Em analogia aí com o que a gente viu no campo elétrico, né? Tá? Então as linhas de campo vão ser assim, né? Tá? Saindo, né? Tá? Do polo norte e indo para o polo sul, né? Tá? Então a gente ainda não sabe como é que é, né? Tá? Mas é mais ou menos assim, né? Tá? Bem parecido com o dipolo elétrico, né? Então elas começam aí no norte, elas, né? Tá? Então essa vai ser a direção de, né? Se tiver um material magnético, ser sempre assim, né? E o interessante, né? Tá? A diferença aí para o campo elétrico. O campo elétrico ele era causado, né? Lembra lá, né? Por uma carga elétrica, né? Tá? Então uma carga que a gente pode chamar um monopolo, né? Tá? Então o campo elétrico, né? Só lembrando aqui. Ele não só é causado, mas ele tem esse efeito, né? Então o campo elétrico ele faz o quê, né? Ele gera uma interação, né? Uma força, né? Em uma carga Q pontiforme aí, né? A gente pode pensar. Então gera uma força dada, né? Pela fórmula aí, né? A força de Coulomb, né? Okay? Então aqui, um campo elétrico E, né? Tá? Ele vai gerar uma carga, né? Ela vai sentir uma força, né? Tá? Então o campo externo à carga ele vai, né? Tá? E
e aí gera uma aceleração, né, naquele instante, né, tá? Agora, o campo magnético ele é diferente no sentido, né, tá? Que não tem cargas, né, tá? Então, para assim, até tem uma busca, né, pelo que a gente chama de monopolo magnético, né, tá? Mas não tem nada assim, né, conclusivo, né, tá? Então, assim, não tem cargas, né, tá? Uma carga isolada positiva e uma outra negativa, né, tá? Os campos, o campo magnético, assim, né, ele é gerado por você sempre tem dipolos, assim, né? Então, os materiais, você pega um ímã, por exemplo, né, que está aqui, né? Você começa a dividir ele, né, tá? Ele vai, né, gerar novos dipolos magnéticos, né? Tá? Então, digamos, né, você dividiu em várias partes isso aí, né? Quebrou ele em várias partes. Aí, sei lá, um outro pedaço saiu meio assim, né? Tá? Outro assim. Mas ele, né, tá? Ele vai ter sempre um polo, né? Um polo norte e um polo sul aqui, né? Tá? Então, esses novos pedaços aí, né? Tá? E você pode ir fazendo essa divisão, né? Até chegar nos constituintes básicos, né? Tá? Então, e aí a gente sabe hoje em dia, né? Que assim, né? Esse magnetismo, né? Tá? Apesar da gente não compreender 100% assim, né, a força magnética, mas a gente sabe que o magnetismo é causado por uma propriedade assim, né, tá, dos elétrons e dos núcleos, né, tá, dos átomos que constituem esses materiais, chamado spin, né, tá? Então o spin eletrônico, né, e o spin, né, do nuclear, assim, né, eles vão causar, mas é muito mais o spin dos elétrons, né, tá? Eles vão causar, né, tá, que a gente chama uma magnetização, né, tá? Então são vários, você pode pensar os spins como vários dipolozinhos, né, tá? Vários imãzinhos, assim, né, tá? Então se você, né, fizer um zoom aqui, né, tá? Deixa eu pegar um aqui, né? Faz um zoom aqui, ver se dá pra... Então aí vai ter os elétrons aqui, né? Tá? Eles vão ser como se fossem dipolozinhos aqui, né? Tá? Então com um norte, né? Tá? E um sul, né? Tá? E isso aí a gente vê mais pra frente, né? É como se fosse uma carga elétrica, né? Girando aqui, né? Tá? E ela vai gerar um momento de dipolo, né? Alinhado aqui, né? Tá? Colinear, né, com o momento angular aqui que a gente tem, né? Tá? Então, tá girando para cá, então seria para cá, na verdade, né? Tá? Então, se estiver girando para cá, né, tá? Esse elétron aqui, ele vai ter o que a gente chama um spin para cá, né? Tá? E é como se ele fosse um imãzinho, né? Tá? Então, assim, como, né, tem, né, uma quantidade astronômica de elétrons, né? Tá? No material aqui, né? Tá? Esses spins, assim, se dependendo de como está distribuído, né, esses elétrons, né, esses spins aqui, eles vão, né, se alinhar, né, em certos materiais, né, esses materiais magnéticos, e vão gerar, né, um campo macroscópico aqui, né, tipo esse aqui, né, tá? E aí, né, assim, né, o campo magnético ele é bem diferente, né, tá, do campo elétrico, né, tá? Então, o que vai acontecer, né, tá? O campo elétrico, né, basta ele, né, ter um campo elétrico ali, qualquer carga, né, ele vai empurrar, né, ele vai empurrar ou né, puxar, né, tá, essa carga, dependendo do sinal dela, né, tá. O campo magnético, né, o que vai acontecer? Ele, então, né, na presença, né, tá, de um campo magnético. B, aí, né, tá? E aí vamos imaginar um campo aí, né, tá? Eu tô postulando ele, assim, né, de certa forma. Então, o que vai acontecer, né? Uma carga
Q em repouso, né? Tá? Com relação a esse campo, né? Tá? Então estão, digamos, no mesmo laboratório lá e a carga está paradinha, né? Tá? Não sentirá, né, nenhuma força aí, né? Tá? Então o movimento dela não vai se alterar, tá? Aí a diferença agora, né? Tá? Mas, né? Se Q se movimenta, né? Com velocidade V, né? Tá? Então, digamos, esse laboratório, o campo magnético ali, né? Tá ali e ele tá, né? Digamos, tá em repouso. Ele não varia no tempo, né? Tá? Então ele tá em repouso, né? Com relação ao laboratório, né? Digamos que a gente está trabalhando. Mas digamos que a carguinha lá está se movimentando, né? Tá? Você deu um jeito de, né, movimentar, aquece né? Sei lá. Aquece um material, prata, assim, por exemplo, né? Tá? E aí ela adquire uma velocidade, uma coisa assim, né? Tá? Então, se ela se movimenta com velocidade v, né? Tá? Surge, né? Tá? Uma força magnética, né? Tá? E ela é dada assim, né? Os experimentos mostram que ela é dada por isso aqui, né? Que produto vetorial entre a velocidade e o campo magnético, né? Ok? Então é uma força bem diferentona aí, né? É que surge sobre cargas em movimento, ok? E assim, né? Aí tentem guardar isso, né? O campo magnético ele tem tudo a ver com cargas em movimento, assim, né? Então a gente vai ver que uma corrente, né, vai gerar um campo magnético e também ela, né, se você tiver um fio, por exemplo, com uma corrente passando nele, né, tá? Um campo magnético vai gerar uma força, né, tá? Inclusive assim, né, e aí o próprio fio vai gerar um campo magnético também, né, tá? Então assim, o campo magnético tem tudo a ver com cargas em movimento, né? Okay? Você precisa ter movimento, né, para ter algum efeito com relação aos campo magnético, ok? Mesmo o spin lá, né, que eu falei, assim, né, a gente pode ver isso aqui como uma carga em movimento, né? Ela tá, né, tá gerando esse momento magnético que a gente fala aqui, né? Porque, né, essa carga ela tá girando aqui, né? Tá? Assim, isso é um modelo semiclássico aí, né? Na verdade não é bem isso que acontece, né? Uma propriedade intrínseca, né, dos elétrons, mas a gente pode ver dessa forma, assim, né? Tá? Forma semiclássica. Então é isso basicamente, né? Tá? Então vamos tentar visualizar, né, o que está acontecendo, né? Como que essa força vai se comportar. Então digamos que a nossa partícula aqui está fazendo uma trajetória, né? Tá? Então vamos imaginar uma carga pontiforme aí, né? Tá fazendo essa trajetória, né? Aí digamos num instante de tempo, sei lá, né? Instante de tempo t aí, né? Tá? Nessa trajetória, essa carga Q aí, né? Tem uma velocidade, né? Que é, né? Ela está na direção tangencial aqui, né? Da curva que ela está fazendo, né? Então a velocidade instantânea nesse instante de tempo, v, ok? E digamos, né, que nosso campo, ele, né, para simplificar, ele é um campo aí, né, apontando sempre na mesma direção aí, né, um campo uniforme aqui, né? Nosso campo B aí, né, tá? Uniforme, apontando nessa direção. Então aqui, né, tá? Ele vai estar apontando aqui, né, ok? E aí já usando a notação que a gente estava, né, usando, isso aqui talvez fique preto. Então o que vai acontecer, né? V vetor B, né? Tá? Regra da mão direita aqui, né? Tá? Okay. Imagina, né, a sua palma da mão aqui, né? Aqui em cima do vetor, né? Tá? E aí fechando, né, em direção a esse vetor, né? Faz esse, né? Fecha aqui em direção ao vetor B, né? Tá? O que vai estar acontecendo, né? Tá? Isso aqui, né? Se o V e o B aqui estão no plano no plano dessa folha aqui, né? Tá?
força, né, que vai estar surgindo, ela vai estar saindo aqui, né? Okay? Ela vai estar nessa direção perpendicular a ambos aqui, saindo, né, da folha, né? Normal a folha, ok? Então, assim, a força, né, magnética, ela é sempre, né, perpendicular ao movimento da partícula, né? Tá? E aí a primeira observação que a gente tem, né, já de cara, assim, né, já vem na nossa cabeça que, né, uma força que é perpendicular, né, ao movimento, né, ela não vai ter trabalho, assim, né? Tá? Então ela não produz trabalho, né? Tá? E aí, né, o que pode acontecer, né? Tá? Então, grande parte dos casos aí, né, esse campo é uniforme, né? Tá? Essa força ela não vai alterar, né, não vai alterar o módulo, né, tá? Do campo, da velocidade, né, da partícula. Ela só vai alterar a direção, né, tá? Então ela vai, né, modificar aí a direção né, desse vetor velocidade aqui, né, tá? Da partícula. Ok? Agora sim, né? O que a gente pode pensar aqui, né? E se tiver, né, também além do campo magnético, tiver um campo elétrico, né? Isso é bem comum, né? A gente usar campos cruzados, que a gente fala, né? Tá? Então, assim, no caso geral, né? Tá? Campos, né? E B presentes, né? Tá? Com a partícula se movimentando, o que vai acontecer, né? Tá? Então a força, né? A força que a partícula vai sentir vai ser a soma, né? Dessa contribuição aqui do campo elétrico, né? Tá? Da eletrostática, mais essa, né? A força devido, né? A contribuição do campo magnético, da magnetostática, né? Tá? Então vai ser Q E, né, mais V vetor B. E aí, assim, né, historicamente, isso aqui, né, o nome que se dá é a chamada força de Lorentz, né? Aqui. Então é a força que uma carga, né, tá? Uma carga que ele vai sentir, né, quando você coloca ela né, em campos elétricos e, né, em um campo, tem um campo elétrico e um campo magnético presentes aí, ok? Assim, a gente ainda não vai ver, né, como gerar um campo, por exemplo, eu falei aqui um campo uniforme, né? Vamos por enquanto supor que a gente consegue fazer isso, né, de uma forma, né, arbitrária, assim, né? Eu quero um campo de um certo, né? Ele aponta numa certa direção, uniforme, ou assim, ele é espacialmente não uniforme, coisa do tipo, assim, né? Digamos que a gente, né, tem um método para fazer isso, né? Tá? Mas a gente vai ver, né, como gerar campos, né, magnéticos aí, né? Tá? Do jeito que a gente quer, ok? Que mais? Eu tô esquecendo aqui, né? Então a unidade, né? Tá? Então dessa quase definição aí da força magnética. Então só para diferenciar aqui, ó, a força magnética a gente viu, né? Tá? Então o termo magnético é QV vetor B, né? Ok? Então assim, né? O módulo, né? Tá? O módulo da força magnética, né? Ele é, né? Ele é QVB, né? Tá? E aí uma quantidade adimensional que é o ângulo, né, entre o V e o B, né, tá? Sendo φ. Ok? Então, né, as unidades do campo magnético, né, tá? Então a unidade aí de campo magnético ela vai ser, né, a gente pode ver como unidade de força, né, tá? Sobre unidade, né, aqui é o módulo, né, unidade, né, de carga e unidade no sistema internacional, né, de velocidade, né, tá? E a gente chama isso aí, né, de Tesla, né, tá? Então o Tesla, né, vai ser o que, né? Vai ser Newton por Coulomb por metro por segundo, né, tá?
Então, sistema internacional, então a gente pode ver Newton vezes segundo, né? Coulomb sobre Coulomb vezes metro aqui, né? Tá? Isso aí é o que a gente chama, né? Tá? De Tesla, né? Okay? Em homenagem ao Nikola Tesla, né? Okay? Que manjava bastante, né? Tá? De campos magnéticos. Né? E aí, assim, né? Aí vocês lerem os livros, né? Vocês vão ver, por exemplo, né? No Moisés ele fala, um Tesla já é um campo absurdamente grande, assim, né? Então, às vezes é mais conveniente você trabalhar com uma unidade chamada Gauss, né? Tá? Que é um Gauss, acho que é 10 a menos 4 Tesla, assim, né? Tá? Então, para gerar um Tesla, assim, você tem que ter, né? Você gasta bastante, assim, né? Tá? Apesar assim, né? Você pode gerar campos bem altos, né? Se você fizer isso no intervalo de tempo curto também, né? Tá? Então é possível gerar, né, um campo com muitos Teslas assim, mas assim por pouquíssimo tempo, né? Você vai fazer isso. Ok? Ok. Então a unidade aí do campo magnético é o Tesla, né? Tá? E assim a gente está definindo ele, né? Meio por esse comportamento, né? Tá? A gente está postulando ele, né? Tá? Mas por esse comportamento quando, né, uma carga está em movimento, né? Tá? Então uma carga em movimento tem algum material magnético, né? Tá? Ou uma fonte aí de campo magnético, né? Tá? Pelo que ele, né, o efeito que ele faz, né? Tá? A gente poderia ter postulado, né, pelas leis que a gente vai usar depois, né? Tipo a lei de Ampère ou, né, lei de Biot-Savart, alguma coisa assim, né? Tá? Postular ele como uma coisa assim, né? Se você tiver uma corrente, né? Tá? Uma corrente estática, né? Tá? Ela vai gerar um campo magnético, né? Tá? Então, assim, nos livros eles falam, né, que isso aqui é a definição, né, tá, do campo magnético, né, tá, essa lei aqui. Mas não é bem assim, né, a gente tem que meio que postular que existe, né, o campo magnético, né, tá. Aí em livros mais ajeitados aí, né, por exemplo, o livro as notas de aula do Feynman, né, de física, né, em um dos volumes ele vai falar assim, né, que você pode ver o campo magnético como um efeito relativístico, né, tá? Do campo elétrico, né. Então a gente está vendo que tem tudo a ver, né, com cargas em movimento, né, tá? Então é como se, assim, né, o campo magnético ele surge naturalmente devido a esse movimento relativo, né, entre a carga, né, e um campo um campo elétrico aí, né, tá? É mais no sentido que tem outra, assim, quando você está se movimentando com relação né, a um referencial, assim, né? O referencial também te vê, né? No referencial próprio dele, né? Ele te vê como você se movimentando, né? Tá? Então, e aí uma carga em movimento você sempre vai ver como uma corrente, né? Como a gente vai ver mais pra frente, né? Ok? Ok. Então vamos, né, assim, para tentar pegar a ideia aqui, né, mas aí eu recomendo fortemente vocês leiam os livros, né, tá? Vamos ver, né, como que uma carga, né, pontiforme aí, né, pode pensar um elétron, sei lá, né, um próton aí, né, tá? Para facilitar aqui, porque é só ficar esperto, ó, quando você troca o sinal aqui, se a carga for negativa, né, tá? Aí fica a força daria aqui entrando no plano aqui, né, tá? Então, assim, para elétrons aí é comum a gente usar, por exemplo, a regra da mão esquerda, né, na verdade, né, tá? Porque tem essa troca de sinal, né? Okay? Mas ok. Vamos... Só uma coisinha que eu falei, né? É como a gente poderia gerar, por exemplo, um campo, né? Um campo magnético uniforme, né? Tá? Então a gente pode pensar uma coisa assim, né? A gente deixa dois ímãs, né? Fixos aqui, né? Tá? O que vai acontecer na região entre os ímãs, né? Eles vão se comportar como, né? Vou fazer o segundo ímã aqui, né? Eles vão se comportar como, né?
dois dipolos elétricos aqui, né? Tá? Mas se eles estiverem, né, com as polarizações aqui, né? Invertido. Então, né? Norte aqui, né? E o sul. E aqui você põe o norte. Opa, o sul aqui, né? Tá, desculpa. E o norte, né? Tá. Então, como é que são as linhas de campo dos dois, né? Tá. Esse aqui, ela sai, né? Tá. Ela sai pra cá, né? Sai do norte, né? E vem aqui pro sul, né? E esse aqui, né? É o contrário, né? Então ela vai pro sul aqui, né? Tá. E sai aqui do norte, né? Tá. Então o que vai acontecer nessa região aqui, né? Tá. Esses campos, né? Então nessa região aqui o campo vai se superpor, né? Então com boa aproximação, né? Se você estiver bem nessa região, as linhas de campo, né? Vão estar saindo de um indo pro outro aqui, né? Tá. E aí se você tiver, né? Você consegue, né? Fazer um material magnético, né? Tá. Grande assim, né? Tá. Dessa mesma maneira, né? Tá? Então aqui o sul, né? Tá? Aqui o norte, e o sul. Então aí com muito boa aproximação você vai ter um campo, né? Tá? Na região entre os dois ímãs, né? Aqui é um campo uniforme aqui, né? Tá? Apontando na mesma direção com, né? Nessa região aproximadamente, né? Tá? Com o mesmo módulo, né? É claro que assim, né? Nas bordas aqui aí já não vai, né? Não vai funcionar dessa forma aqui, né? Tá? Então aí não vai se comportar dessa maneira, mas tudo bem, né? Tá? Então se a gente se restringir, né? Essa região aqui, né? Tá? O campo magnético vai estar aí com muito boa aproximação uniforme, ok? E aí a ideia que a gente quer explorar agora, né? É ver, né? É ver, né, se uma carga aqui, né, a gente lança uma carga aqui, né, tá? Uma carga aqui com uma certa velocidade, né, tá? Perpendicular, né, esse campo aí, né, o que vai acontecer, né, tá? E você já deve saber a resposta, né, tá? Ensino médio direto, né? Hoje em dia tem isso, né, bem, frisam bem isso, né? Que vai ter né, vai causar um movimento circular, né? Tá? Uniforme aí, né? Se esse campo for uniforme, ok? Então assim, né? Aqui é só pra gente, né? Pra eu ilustrar, né? Então, como gerar um campo uniforme aí, né? Como a gente poderia imaginar, né? Um campo uniforme, ok? Depois a gente vai ver que tem um jeito bem mais, né? Controlável, né? De fazer isso aí, que é usando solenoide, né? Você é um fio, na verdade, né? Assim, você coloca num cilindro, né? Tá? Então enrola assim um fio, né? Várias espiras ali, né? Do fio, né? E passa uma corrente, né? Tá? Vai gerar um campo, né? Tá? Um campo uniforme ali no meio, né? Daquele tubo, né? Tá? Então hoje em dia é mais fácil. E aí você sabe, né? Força desse campo, essas coisas, né? Tá? Mas esse tipo, né? Esse tipo de coisa aqui também é usado, assim, né? Em muitas, né? Experimentos, assim, né? Do começo do século XX, assim, tipo Stern-Gerlach, assim, é uma configuração um pouquinho diferente disso aqui. Mas essa ideia, assim, de usar ímãs não é ruim também, ok? Então vamos lá. Então vamos imaginar aqui, né, tá? Aqui numa região, né, do espaço a gente tem um campo, né? Aqui. Um campo entrando aqui na folha, né? Tá? Campo magnético. Aqui, então vou fazer aqui. Magnético. Espaço. Aqui no plano da folha. Aqui. Um campo magnético entrando aqui.
E aí, né? Digamos, né, que tem uma carga aqui, né? Tá? Ela com uma velocidade aqui v, né? Tá? Inicial. Vem pra cá. Ok? Então assim, né? Quando ela entrou nessa região, né? Tá? Exatamente no momento, né? Que ela entra aqui. Essa região de campo magnético uniforme. Como seja assim, né? Tá? Então isso aqui é como se a gente estivesse vendo, né? Aqui tá de ponta cabeça, né? Tá? Então seria invertido aqui, né? Mas vendo essa situação aqui, né? Tá? Do campo aqui perpendicular ao plano, né? Tá? Onde essa carga aqui entra, né? Okay? Aí o que vai acontecer, né? Tá? Vai surgir uma força, né? Tá? Uma força F aqui, né? Que V vetor B, né? Tá? Então se a palma da mão aqui, né? O dedo indicador, por exemplo, né? Os dedos que não são polegar, né? Tá? Estão na direção aqui do V, né? Tá? E a gente fecha, né? Na direção aqui do B, né? Entrando para a lousa, né? Tá? A força, né? Então o polegar vai ficar aqui, né? Tá? Então a força magnética aqui que vai surgir, né? Vai estar aqui, né? Tá? Essa força aqui, né? Vale o quê? QV vetor B, né? Ok? Está perpendicular aos dois. Ok? Então assim, todos os instantes de tempo, né? Tá? Essa força vai estar perpendicular ao movimento, né? Tá? E assim, né? Fisicamente a gente sabe o que vai acontecer, né? Tá? Então uma força sempre perpendicular, né? Então ela vai ser uma força centrípeta, né? Ela vai causar um movimento aqui, né? Circular, né? Dessa partícula, ok? Mas digamos que a gente não lembra isso, né? Tá? Então vamos tentar fazer, diferentemente dos livros, né? Vamos tentar fazer matematicamente isso aí, né? Vamos tentar chegar nisso matematicamente, ok? Só das definições aí, né? Ok? Do produto vetorial e como as forças funcionam, né? Tá? Então esse B, né? Tá? Esse B aqui, vamos colocar um sistema de coordenadas seguinte, né? Tá? IJK, né? IJ, né? E K aqui saindo. Então esse B ele está entrando, né? Tá? Então ele está, né? 180 graus com esse K aqui, né? Ele está entrando no pano da lousa, né? Tá? Então B é o módulo dele, né? Na direção menos K, ok? O V, né? Tá? O V, como eu coloquei aqui, né? Na mesma direção do I, né? Tá? Então a velocidade dessa partícula aqui, né? O V vai ser um vetor, né? Esse módulo V, né? Tá? Na direção I, ok? E, né, então, a força, né, tá? Nesse instante de tempo, né, tá? Isso aqui só vale, né? Isso aqui só vale nesse instante de tempo. Isso aqui vale em geral, né? Isso aqui o campo está sempre uniforme, então vai valer sempre, né? Tá? Mas nesse instante de tempo inicial, a velocidade é só isso aqui, né? Tá? Ela vai, né? Como a direção vai mudar, né? Então esse vetor ele vai mudar, né? Assim, né? Ok? Mas como a gente sabe que a força vai estar sempre perpendicular, ela não vai conseguir, né? Então o momento angular, por exemplo, vai ser conservado, né? Nesse movimento. Então a partícula de carga aqui, ela não vai conseguir sair do plano XY aqui, né? Tá? Desse plano da lousa, né? Tá? Se ela não tinha nenhuma velocidade inicial, né? Ok? Mas vamos ver que isso aí vai dar certo aí, né? Tá? Então a força, como a gente tá vendo, né? É QV vetor B, né? Tá? Aí o B ele é fixo, né? Tá? Enquanto que a velocidade em todo instante de tempo ela dá uma mudada aí, né? Tá? Então velocidade em dado instante de tempo ela vai ser o que, né? Vai ter uma componente x, y, né? Tá?
digamos que a gente não sabe, né? Tá? Então não lembra desse negócio da conservação de momento angular, né? Então a gente coloca uma velocidade z, né? Tá? Componente z. A gente vai ver que não vai ter essa componente z, né? Ok? Aí o campo, né? Tá? Ele é fixo, né? Tá? Então ele é b na direção menos k, né? Ou seja, 0, 0, menos b aqui, né? Okay? Então esse vetor ele é fixo. Okay? Então vamos fazer o cálculo, né, do v vetor b. Então v vetor b vai ser o quê? Vai ser, né, vamos lembrar lá, ó, i, j, k aqui, ou coloca lá na fórmula geral, vx, vy, vz, e aí 0, 0, menos b. Okay? Então vamos ver aqui, ó. Então a componente i vai ser o que, né? Vai ser menos b vy. A componente j vai ser b vx. Okay? E a componente z vai ser 0. Isso, né? Okay? Na direção k vai ser 0. E aí, né, confirma isso que eu estava falando, né? Tá? Então esse movimento só vai se dar, né? Então só vai ter aceleração aqui, né? Tá? Na direção xy, né? Tá? Nada na direção z, ok? Mas vamos, né? Vamos fazer isso. Então isso aqui é só o v vetor b, né? Tá? Então vamos colocar lá, então essa força externa, né, devido ao campo magnético externo na carga, gera, né, pela segunda lei de Newton, uma aceleração nesse corpo de massa m, né, ok? Então a massa vezes a aceleração vai ser o que, né? Q vezes isso aqui, né? Aí tem B em evidência aí, eu vou tirar, então vai ser QB, né, menos VY, Vx e 0, ok? E aí lembra, né, que a aceleração é o que, né? dv dt, né? Tá? Então eu vou passar esse m dividindo, então a gente vai ter o que, ó? dv dt, né, é igual a qb sobre m, né? Vezes menos vy, vx e 0, né? Tá? Aí o que é v? V é isso aqui, né? Vx, vy, vz, né? Tá? Então vamos lá, a derivada, né? ddt vx, vy, vz é igual. Aí agora eu posso multiplicar aqui, então é q menos qb sobre m vy, qb sobre m vx e 0. Okay? E aí o que a gente tem, né? Aí o que é essa derivada aqui, né? Escalar, né? Então a gente tem dvx dt, né? dvy dt, dvz dt, né? Igual a menos qb sobre m vx, vy, qb sobre m vx e 0. Ok? Aí igualando os componentes, né? Tá? Então a gente tem 3 equações aqui, né? Então a gente vai ter um sistema de EDOs aqui, né? Equação diferencial ordinária. Então dvx dt é igual a menos qb sobre m vy, dvy dt é igual a qb sobre m vx e dvz dt é igual a 0. Okay? Aí aqui é um pouco mais delicado, né? Porque ó, tá misturado aqui, né? Tá? Então essa equação ela não é, né, independente dessa aqui, né? Tá? Essa aqui é facinho, né? Vamos já fazer, ó, dvz dt, né? Se é igual a 0, significa que vz, né, é constante, né? Tá? Então vz no tempo t é igual a vz no tempo 0, né? Tá? Que é 0, né? Tá?
Então, assim, não tem componente, né? Para todos os instantes de tempo não tem componente não tem componente z da velocidade, ok? Agora, né, essas duas aqui, né, ó, tem Vy aqui, né, uma coisa que é Vx, né, e vice-versa aqui, né, tem Vx onde é Vy aqui, né, tá? Então o que eu vou fazer, eu vou isolar, né, tá? Nessa equação, na primeira equação, eu vou isolar Vy e substituir ali, né, na equação de baixo, né, tá? Então isso aqui vai dar o que, ó, Vy é igual a menos m sobre qb dvx dt, ok? E aí aqui, né, como eu estou derivando, né, a derivada disso aqui então vai ser igual a esse lado aqui, né, tá? Então aqui, ó, quando eu substituir na segunda equação, então no fim das contas vai ficar o que, ó, menos m sobre qb. Aí eu vou, né, fazer a derivada duas vezes, né, com relação ao tempo, então vai ser d2vx dt2, né, vai ser igual a qb sobre m v de x, né, ok? Então agora é uma equação só para v de x, né, tá? Então conseguir, né, deixar uma equação numa incógnita só, né, uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, né? Talvez vocês estejam vendo, talvez não, né? Tá? Aí eu vou dar a solução direta, né? Tá? Mas quem tiver interesse aí eu resolvo. Eu vou até colocar minha apostila lá, né? Do projeto de extensão que eu tinha, né? De equações diferenciais, né? Tá? E aí tem todas as técnicas para vocês chegarem nessa solução, né? Tá? Mas vamos lá. Então, ó, d2vx, né? Tá? dt2 vai ser o que, né? Eu estou passando isso aqui, né, para o outro lado. Então, vou passar multiplicando ali. Vai ficar menos q ao quadrado b ao quadrado sobre m ao quadrado v de x, né? Tá? E aí, né, eu vou chamar esse q ao quadrado b ao quadrado m ao quadrado de ômega ao quadrado. Tá? Vocês já vão entender por aqui, né? Então a gente vai ter o que, né? D2vx. Só apagar esse trem aqui. Então D2vx dt2 vai ser o que, né? Menos ômega ao quadrado v de x, né? E a gente chega a uma equação dessa forma aqui, ó, d2vx dt2 mais ômega ao quadrado v de x é igual a zero, né? Tá? Então essa é uma equação, é a equação do que a gente chama oscilador harmônico, né? Tá? Então a solução disso aqui, né? Então v de x de t, né? Vai ser o que, né? Uma amplitude aí, né? Chamo de A, cosseno de ômega t, né? Tá? Onde ômega, né? Tá? Ômega é definido, né? Tá? Como raiz positiva, né? De QB sobre M, né? Tá? E esse ômega, né, tem a ver com a frequência angular que né? Então essa velocidade ela vai oscilar no tempo, né? Tá? Então ela tem máximos e mínimos aí de A e menos A, né? Mas ela oscila no tempo, né? Tá? Aí esse A, né? Tá? Ele é a amplitude, né, do movimento, né? Tá? Dessa função, né? Okay? A gente descobre pela condição inicial, né? Então a condição inicial era o que, né? E t igual a zero aqui, né? Quando entrou aqui, né? Então essa aqui é a velocidade, na verdade, inicial aqui, né? Tá? Então essa aqui é a velocidade, né? E t igual a zero, né? Tá? Que é o que, né? Vx em t igual a zero, Vy em t igual a zero e Vz em t igual a zero, que esse Vz é zero, né? Tá? Aí Vx no tempo t igual a zero, né? Esse Vy também acho que é zero, né? Isso no tempo t igual a zero é zero, né? Tá? Porque Vx no tempo t igual a zero é V, né? Tá? Aqui então a gente sabe que
Vx, né, em t igual a 0 é igual a V, né? E aí em t igual a 0 essa função é 1, né? Tá? Então a gente tem o que, né? Que isso aqui é exatamente esse A, né? Tá? Então o que a gente chega? Que Vx, né, de t é V, né? É a velocidade, é o modo da velocidade cosseno de ômega t, né? Tá? E Vy de t, né, ele era simplesmente o que era mesmo, né? Por essa relação é menos m sobre q vezes b, a derivada, né, de v de x, né? Tá? Então, ó, a derivada, né, dvx dt, né, dessa função aqui, ela é, né, o v é constante, então é v menos seno de ômega t vezes ômega, né? Tá? Porque tem a regra da cadeia, né? Tá? Então é menos v ômega seno de ômega t e, né, Vy é menos m sobre q vezes b, né? Menos m qb, né, vezes menos v ômega e seno de ômega t. Não, aqui é raiz positiva, mas de q ao quadrado, b ao quadrado e m ao quadrado, né? Então é qb sobre m mesmo. Okay? Então o que a gente vai ter, ó? Esse ômega é q, né? Isso aqui, ômega igual a qb sobre m, né? Aí esse sinal de menos com esse outro de menos, né? Vai ficar mais. E aí m sobre qb vezes qb sobre m dá 1, né? Tá? Então, né, o Vy, né, como função do tempo aí, ele é bem parecido, né? Ele é V seno de ômega t. Ok? Ok, então a gente descobriu as velocidades, né? E a partir das, né? Então o vetor velocidade, né, com função do tempo, né? Ele vai ser V, né, cosseno de ômega t, seno de ômega t e 0 aqui, ok? Isso aqui é a equação paramétrica de uma circunferência, né? Tá? Aí assim, né, ainda não tem tanto a ver, né, com a trajetória, né, que faz, mas assim, a gente pode ver, por exemplo, o módulo, né, tá? O módulo do vetor, né, todos os instantes de tempo, ele é o mesmo, né, tá? Porque ele vai ser o que, né? V ao quadrado, né, cosseno ao quadrado de ômega t, né, mais V ao quadrado seno ao quadrado de ômega t, né, mais 0 ao quadrado, que é 0, né, a raiz disso aí, né. Então o módulo desse vetor. Isso aí, né, quando cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, né, tá? Então a gente vai ter, né, o raiz de V ao quadrado, que é o módulo de V, né. Então assim, ele não muda o módulo, né, como eu tinha falado para vocês, né, tá? Só muda a direção mesmo, né? A força então magnética ela só vai, né, trocar a direção do movimento, né? Tá? Só vai alterar a direção desse vetor V, né? Em todos os instantes de tempo, ok? Aí assim, se o vetor velocidade é isso aí, né? Tá? Então lembra que o vetor velocidade, né, ele é dx dt, né? dy dt, dz dt, né? Então ele é, né? É o que a gente acabou de ver, ele é V cosseno de ômega t, né? V seno de ômega t e 0. Ok? Então, mais três equações aí, ó, dx dt vai ser igual a V cosseno de ômega t. Né? E aí integrando dos dois lados, né, com relação a V, a gente vai ter o que? Vai ter x de t, né? Digamos que o ponto em que a partícula entra, né, no campo magnético é a origem, né? Tá? X igual a 0. Então, isso aqui seria, né, a resposta seria xt igual a x0, né? Tá? Que é, vamos supor que é 0, né? Inicialmente.
mais a integral disso aqui, né? Então vai ser V cosseno de mais ou de menos. A integral de cosseno é seno positivo, né? Então é V seno de ômega t sobre ômega, ok? E aí o ômega, o que ele era? Ele era QB sobre M, né? Tá? Então isso aqui é MV sobre QB, né? Seno de ômega t, ok? E o dy/dt, né? Tá? Aqui, igualando essas duas componentes, ele é o que? dy/dt é igual a V seno de ômega t. Da mesma forma, integra os dois lados com relação a t, o y de t, né, vai ser v, aí com sinal de menos, né, porque a integral de seno é menos cosseno, né, então menos v cosseno de ômega t sobre ômega, e isso aí vai ser parecido, né, menos mv sobre qb, né, cosseno de ômega t. Aí o dz dt ele é zero, né, é zero. E aí o z, né, de t constante é igual a z de zero, né, que é zero, né, tá? Então ele fica em repouso, assim, né, ele fica em repouso no plano xy, né, ele começou. Então, né, a posição com função do tempo ela vai ser, né, tá? X de t mv sobre qb, né, seno, né, ômega t, o y de t é igual a menos mv sobre qb cosseno de ômega t, e o z de t igual a zero, ok? E daí, né, tá? Daí que é o seguinte, né, se você eleva ao quadrado, né, o x ao quadrado, qualquer instante de tempo, né, mais o y ao quadrado, o que vai acontecer, né? Vai ficar m ao quadrado, v ao quadrado sobre q ao quadrado, v ao quadrado, né? Então m ao quadrado, v ao quadrado, v ao quadrado, v ao quadrado, e aí seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, né? Tá? Que é 1, né? Tá? Então isso aqui, e como isso aqui são tudo constantes, né? Tá? Isso aqui é o raio, né, dessa órbita. Então isso aqui, né, é uma equação paramétrica de círculo, né, no plano xy, né, e isso aqui vai ser, né, o raio, né, tá? O raio da órbita, né? Então dessa órbita circular. Então R igual a mv sobre qb. Você não confundir nada aqui. É isso mesmo. Tá? Vai ser o raio dessa órbita circular, né? Tá? Então o que a gente tem, ó? Aqui até dá para fazer umas formas assim. Ups, aqui. Nossa, demora muito assim. Aqui, né? Tá? Então o movimento vai ser esse. Só ele acordar aqui, pessoal. Então, o que vai acontecer, né? Essa órbita ela vai ter, né, um raio aqui, né? Com esse, né? Com esse valor, né? É a massa vezes a velocidade e, né, dividido pela carga e o valor do campo magnético externo, né? Tá? Então ela vai estar sempre, né, a essa distância, né, de onde ela começou, e fazendo esse movimento circular uniforme, né? Tá? Então essa carguinha aqui, né, com a velocidade sempre o mesmo modo, né, mas sempre mudando a direção, né? Ok? Fazendo com esse raio aqui, né? Okay? E a gente pode ver que essas equações elas estão certas aqui, né? Que é o seguinte, né? No tempo t igual a zero, né? Tá? O x é, né,
o x é 0, né? Ok? E o y é menos mv sobre qb, né? Tá? Então é exatamente aqui essa posição aqui, né? Então lembra quando ela entra, né? No campo, na região lá, né? De campo magnético, né? Okay? Então exatamente quando entra aqui na região do campo magnético. E aí ela vai fazer esse movimento aqui, né? Tá? Então no instante t igual a π sobre 2 ômega, né? Isso aqui vai ser 0, né? Tá? E isso aqui vai ser 1, né? Tá? Então ela vai estar exatamente em x igual a m r0, né? Tá? Então vai estar nesse ponto aqui, né? Tá? E depois ela vai fazendo esse, né? Esse movimento circular aqui, né? Tá? Uniforme, né? Aqui, com essa frequência angular aqui. Desculpa, a frequência angular aqui é ômega, né? E QB sobre M, né? Deixa eu ver aqui. Isso, QB sobre M. Ok? Então, assim, né? A gente mostrou matematicamente aí, né? O que vocês devem ter visto no ensino médio, né? Tá, então a partícula aí, né? Entra com uma velocidade v, ela vai fazer um arco de circunferência aqui, né? Fazer com outra cor, né? Então entrou aqui com uma velocidade aqui no plano xy, ela vai fazer um círculo aqui, né? Então, e o raio desse círculo vai ser, né, aquele valor, né? mv sobre qb, né? Okay? Então, se entrar com uma velocidade maior, vai, né, ter um raio maior, né? Se tiver uma massa maior também vai, né, tá? Fazer um raio maior, né? Tá? Agora, conforme o campo aumenta, né, esse raio aí, né, tá? Desse movimento circular, ele diminui, ok? Isso, ok? Agora, uma outra coisa que vocês podem ver, né? Digamos que não tivesse entrado aqui exatamente do plano XY, né? Tá? Então tivesse uma componente, né? Z aqui, né? Tá? Também, né? Aí pensa em 3 dimensões, o que vai acontecer, né? Tá? Como a força magnética aqui não vai ter muito a ver, né? Assim, com a direção Z, né? Tá? Então o movimento vai ser uniforme, né? Na direção Z, né? Então em 3 dimensões, né? Vai tentar fazer isso, né? Tá? O que vai mudar aqui, né, é nessas passagens aqui, né? Tipo, que envolve a variável z, né? Tá? Então, vezes, cadê aqui vz? Aqui, né? Vz, né? O vz inicial, se ele for diferente de zero, né? Tá? Ele vai continuar o mesmo valor, né? Tá? E aí, quando você for resolver aqui, né? Tá? Ele vai ser, isso aqui vai ser esse valor constante, então vai dar, né? O vz inicial, né, vezes t, né, tá? O movimento. Então aí, em 3 dimensões, o que vai acontecer, né? Tá? Se tiver uma componente inicial, vai dar um movimento assim, né? Um movimento que a gente diz é uma hélice, né? Tá? Ele vai, né? Não sei se vou conseguir fazer aqui, mas... Né? Tá, vai ter o mesmo raio aqui, então não está muito correto aqui, mas... Tá, vai ter o mesmo raio aqui, ele vai, né? Fazendo uma hélice aqui, né? Tá. Essa partícula de carga Q, né? Okay. E você pode, né, fazer várias coisas aí para fazer curvas de formato arbitrário, né? Se você manipular o seu campo, né? Coisas do tipo assim, né? Então campos quase estáticos que a gente diz, né? Tá. Ele vai, essa hélice ela vai tombar, assim, né? Então tem várias coisas legais que dá para fazer, né? Okay? Em termos, né, se você combinar campos elétricos e magnéticos, né? Tá? Ação de campos elétricos e magnéticos conjuntamente, né? Tá? Aqui só tem o campo magnético, né? Tá? Então vai gerar esse, né, movimento circular, mas se tivesse um campo elétrico em alguma direção, vai ter uma aceleração, né, naquela direção, né? Tá? E aí muda bem as coisas, né? Ok? Então, assim, né, para introduzir isso, hoje acho que tá bom, né, essa aula aí, então peço que vocês leiam, né, com cuidado essas partes, né, tá, de campo magnético e tal, e a gente vai, né, na próxima aula, eu acredito que, né, ver o efeito do campo magnético em uma carga em movimento, né, tá, que a gente vai chamar corrente, né, tá. Então, corrente, né, elétrica nada mais é, né, tá, do que a taxa de variação, né, tá?
em linhas gerais aí, né? Da carga, né? Tá? Aí se você tiver várias cargas, né? Então uma distribuição linear, né? Que é uma coisa comum em um fio, por exemplo, né? Ligado na rede elétrica. Você vai ter uma corrente, né? Linear ali, né? Tá? Uma corrente uniforme, né? Que a gente diz, né? Tá? Então vai ter o mesmo valor, né? Tá? Então as cargas elas vão estar andando com velocidades, né? Meio constantes assim, né? Tá? Aproximadamente, isso aí é uma coisa na média, né? Tal, né? Ok? Mas eu não vou entrar em tantos detalhes agora, vou deixar para se der tempo no fim do curso, aí a gente fala com mais, né, propriedade, né, sobre o que está rolando de verdade, né, tá? A gente tem que aprender primeiro a fazer as contas, né, fazer a matemática da coisa, né, tá? Depois aí a gente vai ao longo do caminho, né, tá? Interpretando fisicamente o que quer dizer cada coisa, ok? Mas é isso, assim, né? Então, se você tiver imagine um fio, né? Tá? Então, que tem uma corrente aí, né? Okay? Então, as cargas aí estão... eu não estou fazendo isso aqui, não, tá, pessoal? Então, as cargas, né? Imagina um fio aqui, né? Em linha reta, né? Então, a corrente aí, né? As cargas estão né? Andando nessa direção, né? Tá? Isso vai acontecer, por exemplo, se você tiver uma DDP, assim, né? Tá? Diferente de potencial entre esse ponto e esse aqui, né? Então as cargas vão querer, né, ir de um potencial para o outro, né? Tá? Aí vai gerar um campo elétrico e vai, né, gerar esse movimento das cargas, né? Tá? Então isso aí, né, vai ser afetado por um campo magnético externo, né? Porque QV, né, é meio que uma corrente assim, né? Tá? E também isso aqui vai gerar um campo, né? Isso aí talvez né? Tem que dar um passo conceitual a mais, mas isso vai gerar também, né? Tá? O seu próprio campo magnético, né? Tá? E esse campo magnético, né? Ele vai meio que seguir essa regra né? Tem tudo a ver com o produto vetorial, né? Mas vai, assim, você pode imaginar ele seguindo essa regra da mão direita, né? Então coloca o polegar aqui em cima desse fio, né? Tá? E aí fecha a mão aqui, né? Tá? Então, assim, vai surgir, né, linhas de campo magnético aqui, né, em volta. Eu ia trocar a cor aqui, mas não trocou. Isso, né? Então, o campo magnético, as linhas de campo vão estar aqui, né, circulando, né, aqui, né, tá? Inclusive, a lei de Ampère vai ser basicamente isso, né, tem uma corrente vai gerar uma circulação, né, tá? Ao redor aqui, né, tá? Ok? E assim, no espaço todo, né? Então, assim, vai diminuindo em módulo, mas assim, ele, né, fica circulando em volta dessa corrente aí, né? Tá? Então, qualitativamente é isso que vai estar rolando, assim, né? Okay? Então, na próxima aula a gente vai ver isso. Espero que a gente consiga chegar na lei de Biot-Savart, mas se não der na próxima aula, a gente daqui 2 aulas, ok? Então é isso, pessoal. Obrigado e até.